Boa noite. Vamos falar sobre biotecnologia. Boa noite, vamos trabalhar um pouquinho então sobre esse assunto aí. Então, assunto muito relevante, né? Biotecnologia, o que vem a ser esse significado dessa palavra? Bio é vida, tecnologia significa estudo de técnicas, ou seja, estudo de técnicas de trabalhar com organismos vivos. O que você me fala a respeito dos alimentos transgênicos? Transgênico, muito interessante. A transgenia, né, é algo muitas das vezes rejeitada pela população, rejeitada pelo povo, é um recurso, né, tecnológico aí que confere a essas espécies transgênicas benefícios que seria impossível de alcançar sem o uso dessa tecnologia, que nada mais é do que a implantação de um gene diferente daquela espécie no DNA daquela espécie em questão que a gente está querendo trabalhar. Ou seja, um milho ou soja transgênico, por exemplo, seria aí essa planta receber um DNA, né, parte de um gene de uma outra espécie, que confere então alguns benefícios, seja resistência à praga, doença, resistência a, a ataque de insetos, por exemplo, ou até mesmo ciclo mais curto, resistência à seca. Então são grandes benefícios aí que a gente pode citar. Tipo assim, não o Brasil em si, mas muitas pessoas põem muita desvantagem. O que você me fala a respeito das desvantagens? Quanto à desvantagem do transgênico, no meu ponto de vista, é um equívoco. Ou seja, algo que alguém colocou contra. Certo que toda vez que a gente vai fazer um estudo, vai melhorar alguma coisa, pode ter impactos negativos. Mas já foi estudado aí ao longo de muitos anos e nunca provou nada, nenhum impacto negativo em relação aos transgênicos. Mas se tratando aí de espécie que recebe um gene diferente, essa planta ela é geneticamente modificada. E a reprodução dessas plantas geneticamente modificadas, então, gerou um certo medo. E afinal, o que vai acontecer ao longo do tempo? E se essas plantas geneticamente modificadas cruzar com outras plantas que não é do nosso interesse, que tenha essa modificação genética? Então, o que viria a acontecer? Então, lá no passado, houve especulação, que hoje tem gente que ainda por não dominar, não saber a fundo o que é essa tecnologia, então acaba tendo aí um certo medo, né? Mas, no meu ponto de vista, não há desvantagem. Ah, sim. E as vantagens, os benefícios que isso pode trazer para a lavoura, tipo, para o futuro do Brasil? O que você fala a respeito? Eu não digo só para o futuro do Brasil, mas também como para o futuro do mundo, né? O mundo se depara hoje aí com uma crise alimentícia, certo? Vamos dizer assim, muito valorização do alimento, secas muito prolongada em diversas áreas do planeta e também a questão de guerra, né? Conflitos aí entre nações que também está prejudicando ainda mais a chegada do alimento na mesa, principalmente das famílias mais carentes, né, que estão mais vulneráveis à fome. Então, o que o transgênico tem a ver com isso? É que o transgênico ele pode produzir mais em menos tempo e em menos área, ou seja, a produção mundial pode aumentar significativamente com o uso e o avanço cada vez mais da biotecnologia, né? Lembrando que a ciência ela não para, a ciência ela sempre continua, está avançando. Hoje existe já uma diversidade de plantas e organismos, enfim, espécies geneticamente modificadas. E cada dia mais surge, né, manchetes aí de jornais trazendo mais novidades sobre esse assunto. Então, há poucos dias a gente pôde verificar aí uma soja que pode produzir 30% a mais do que o que ela produziria, né? Lembrando que ela é geneticamente modificada e ela tem um ciclo menor e a taxa de fotossíntese dela é muito maior, então ela consegue produzir mais naquele mesmo espaço e em menos tempo. Ah, sim. E nessa parte, igual esse avanço, essa produção maior dela, o custo é intermediário, é maior, é menor? Como que fica nessa parte? Quanto a custo, a semente de uma planta geneticamente modificada, muitas das vezes, ela é mais cara. Aquela empresa que teve todo o trabalho para desenvolver essa tecnologia, ela tem que ganhar também. Então,
a semente em si, a tecnologia, ela tem o seu preço, mas os benefícios, as vantagens, vamos dizer aí, quanto ao milho, soja, que é os principais, né, e o das commodities brasileiras. Então temos aí resistência a inseto, resistência à praga, resistência à doença, tem aí ciclo mais curto, resistência à seca. Então esses benefícios é muito grande. Então compensa o investimento, sem dúvida. E hoje, digamos assim que seria impossível, no meu ponto de vista, impossível produzir alimento para atender, né, a mesa de todo cidadão na face dessa terra sem os transgênicos. Seria basicamente impossível, no meu ponto de vista, a menos que houvesse uma outra tecnologia diferente da biotecnologia dos transgênicos para atender essa demanda de alimento, certo? São bilhões, né? Bilhões de pessoas alimentando o tempo todo. Sem essa aplicação de tecnologia, a alimentação não seria farta na mesa de muitos. Então é isso, Marcos. Muito obrigado pela pesquisa. Opa, estamos à disposição. Obrigado.